Pensa só, como é que uma única ferramenta de inteligência artificial consegue assim evaporar bilhões de dólares do mercado de cibersegurança em, sei lá, 48 horas? Parece até ficção, né? Mas foi exatamente o que rolou. Bom, vamos entender essa história direito. Essa é a pergunta de 1 milhão, ou melhor, de bilhões de dólares que a gente vai responder aqui. O que essa tecnologia tinha de tão especial para causar um pânico financeiro dessa magnitude e tão rápido? A resposta, olha, vai muito além da tecnologia em si. Ela aponta para uma mudança radical na nossa forma de encarar a segurança digital. E a velocidade com que tudo aconteceu é simplesmente impressionante. Numa sexta-feira, sai um anúncio, na segunda, quando a bolsa reabriu, o estrago já estava feito. Foi um efeito dominó quase que instantâneo que pegou todo mundo de surpresa. E que estrago, hein? As gigantes do setor sentiram o baque. CrowdStrike, Zscaler, Cloudflare, todas elas viram suas ações caírem bastante. Mas dá uma olhada na JFrog, menos 25%, um quarto do valor da empresa, puff, sumiu em poucas horas. Isso não é uma quedinha, gente, isso é pânico generalizado. E o impacto não ficou só em algumas empresas, não. O principal fundo que investe no setor de cibersegurança como um todo, imagina uma cesta com as ações das maiores empresas da área, atingiu seu ponto mais baixo em meses. Isso mostra que o medo se espalhou por todo o ecossistema, não foi um caso isolado. Tá, beleza. Então, que ferramenta é essa que colocou tanto medo no mercado? Para a gente entender, o melhor jeito é não pensar nela como um programa de computador comum, mas sim como um tipo totalmente novo de investigador. E é aqui que a coisa fica interessante. Pensa assim, as ferramentas que a gente tinha até agora são como um policial de rua. Ele tem uma lista de procurados, um manual de regras, e ele só consegue pegar quem já é conhecido, quem segue um padrão já visto. O Cloud não. O Cloud é como aquele detetive genial de filme. Ele chega na cena do crime sem ideias pré-concebidas. Em vez de só procurar por padrões, ele raciocina, ele deduz, ele entende a lógica por trás do que aconteceu. E como é que esse detetive trabalha? Primeiro, ele segue as pistas, rastreando como cada informação se move dentro do código. Depois, ele entende o contexto, ou seja, como as diferentes partes do sistema conversam entre si, qual a relação delas. E é isso que leva à grande virada. Ele consegue encontrar falhas na própria lógica do código, uns problemas super complexos que uma simples lista de verificação jamais encontraria. E o resultado dessa investigação toda? Bom, o Cloud encontrou mais de 500 vulnerabilidades gravíssimas em projetos de código aberto. E o ponto-chave é esse aqui. Não eram falhas qualqueres. Eram problemas sérios que passaram batido por anos, às vezes décadas, mesmo com os melhores especialistas e as melhores ferramentas do mundo olhando para eles. O detetive de IA viu o que todo mundo deixou passar. Com uma demonstração de poder dessas, fica fácil entender o pânico, né? Mas a questão é, será que o Cloud era mesmo uma ameaça para todo o setor de cibersegurança? Ou será que o mercado entendeu tudo errado? A coisa ficou tão tensa que o próprio CEO de uma das maiores empresas da área, a CrowdStrike, foi direto na fonte. Ele basicamente perguntou para a IA, "E aí, você veio para roubar o meu emprego?" E a resposta foi um não bem simples e direto, sem enrolação. E esse não é a chave para a gente entender por que o pânico todo foi, na verdade, um gigantesco mal-entendido. E essa tabela aqui ilustra o porquê perfeitamente. O nosso detetive Cloud é um especialista em analisar a planta baixa do prédio, sabe? O código estático. Então sim, ele compete diretamente com empresas como a JFrog, que fazem exatamente isso. Mas ele não é segurança que fica na porta impedindo um ataque em tempo real. Esse é o trabalho da CrowdStrike. E muito menos o recepcionista que verifica as identidades, como a Okta. O mercado simplesmente jogou todo mundo no mesmo saco, mas eles fazem trabalhos completamente diferentes. Ok, mas se a ameaça era tão específica, por que a reação do mercado foi tão generalizada e exagerada? A resposta está numa mistura de finanças, um medo que já existia e a própria psicologia do mercado. Basicamente, foi uma tempestade perfeita causada por 3 fatores. Primeiro, essas empresas já estavam com um valor de mercado superinflado com pouquíssima margem para erro. Segundo, o fantasma da IA já estava assombrando o setor de software há um tempo. E terceiro, o mercado financeiro muitas vezes age por impulso. Atira primeiro, pergunta depois. Foi uma reação totalmente emocional e não lógica. Só que por baixo de todo esse pânico, tem uma mudança muito real acontecendo. A gente está vendo o fim da era em que o importante era só apontar os problemas. O verdadeiro valor, a nova fronteira, não é mais só detectar a falha, mas ser capaz de consertar essa falha, de forma automática.
E essa é a grande lição dessa história toda. A inteligência artificial não vai acabar com a cibersegurança, mas ela vai sim redefinir o que significa ser uma empresa valiosa nesse setor. Quem só fica gerando alerta vai perder espaço. Quem consegue encontrar e consertar o problema vai dominar o jogo. No fim das contas, a história do cloud e do mercado de cibersegurança é muito mais do que só uma notícia de tecnologia. É um estudo de caso, uma prévia do que está por vir em praticamente todas as áreas que a gente possa imaginar. A pergunta não é mais se a IA vai chegar em um determinado mercado, mas sim quando. E na hora que ela chegar, a questão fundamental para todo mundo vai ser esta: vamos ser a pessoa que usa a nova ferramenta para se tornar melhor e mais eficiente, ou a pessoa cujo trabalho pode ser feito pela própria ferramenta? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro de carreiras e de indústrias inteiras.